Olá, meus amores, estou de volta só para deixar um pequeno recado relacionado com o vídeo que deixei, que publiquei sobre aprender tarot com a Sibila. A minha querida Liliana Melo, futura astróloga como eu, questionou se seria um mini curso, enfim, uma mini informação. E então eu vou esclarecer aqui exatamente em que consiste este aprender o tarot com a Sibila. Antes de mais, deixem-me dizer-vos que eu estudo tarot há muitos anos mesmo que eu estudo tarot. Mas durante muito tempo eu não tinha grandes, como muitos de vocês, grandes possibilidades financeiras que me permitissem fazer cursos, adquirir livros, enfim. E portanto isso acabou por me limitar os estudos, mas chegou um determinado momento da minha vida em que eu pude, de facto, já tinha uma estabilidade financeira que me permitiu fazer inúmeros cursos de tarot. Alguns excelentes, outros não tanto, alguns muito caros, outros nem por isso, mas a verdade é que também, para além disso, eu sou extremamente autodidata, aprendo muito sozinha, lendo, pesquisando e, portanto, ao longo destes últimos anos fui aprendendo cada vez mais. E a verdade, posso desde já dizer-vos, que o tarot, o estudo do tarot não tem fim, porque o simbolismo é muito, as suas representações são muitas e, portanto, muitas vezes nós aprendemos a analisar uma carta ou uma lâmina pela rama, porque ela traz muito mais simbolismo. Eu não sou dona da verdade, eu não sei tudo, com certeza haverá outros tarólogos ou tarólogas que saberão muito mais do que eu, outros místicos que saberão muito mais do que eu, mas a verdade é que eu estou disposta a partilhar convosco de forma gratuita, não é um curso, não tem que se inscrever, de forma gratuita todos os conhecimentos que eu tenho e que entendo que são válidos sobre o tarot, sobre o simbolismo do tarot e tudo o que ele representa. Cada um depois, os vídeos irão ficar disponíveis, cada um depois poderá aproveitar ou não a informação que recebe, alguns poderão concordar, outros não, enfim. Será o meu conhecimento trazido e oferecido para vocês, mas também sob o meu ponto de vista, sobre aquilo que eu considero sobre cada uma das lâminas. Atenção que aqui eu não estou a falar de uma interpretação individual minha, estou a falar de muito estudo e com base, portanto não há aqui conversa da treta. A informação que eu vos passar é aquela informação que eu estou certa que está correta. Se estará completa, poderá não estar, mas vocês depois terão a oportunidade, com certeza, de aprofundar mais conhecimentos. E porquê que eu estou a oferecer isto de forma gratuita? Várias razões. A primeira é porque eu tinha muita vontade de estudar tarot, e não só, mas agora estamos a falar de tarot, e de facto não podia, na altura, não tinha disponibilidade financeira para o fazer. E acabei por atrasar esse meu processo de aprendizagem. E a verdade é que, ainda que hajam aí muitos cursos de tarot disponíveis, eles têm custos, e alguns até custos bastante elevados. E eu acredito profundamente, e até porque o meu ascendente é aquário, portanto fala da igualdade, da fraternidade, fala do coletivo, fala de todos, enquanto humanidade. E portanto eu acredito que todos devem ter acesso a esta informação, ter acesso a esta ferramenta de uma forma gratuita, porque nem todos têm a possibilidade de adquirir um curso, de comprar uma formação e portanto é justo que aqueles que tenham interesse, mas que não tenham possibilidades, pelo menos possam adquirir alguns conhecimentos aqui comigo, com a Sibila. E daí este meu desejo de partilhar
Há dias alguém me dizia, mas tu vais partilhar os conhecimentos que tens, que tiveste que comprar, que tiveste que investir em literatura, em cursos, enfim, uma série de situações. Vais partilhar isso de forma gratuita? Vou. E sabem porquê? Porque esse é o meu legado. É o meu legado para o mundo. Hoje são vocês a ver este vídeo. Se calhar daqui a 10 anos serão outras pessoas e, portanto, será o legado da Sibila, o legado da Susana para o mundo. E isso, de alguma forma, é a minha remuneração. É o prazer que eu sinto por transmitir conhecimentos, por passar a mensagem. É a minha missão enquanto geminiana, mastigar informação que é mais complexa e trazê-la para o mundo de uma forma mais simplificada. E é isso que me proponho fazer. Todos os domingos será lançado, subido um vídeo que será uma espécie de aula. Eu não lhe vou chamar de aula, porque não é uma aula. Vocês só reterão ou só assistirão se quiserem. Serão vídeos em que eu falarei sobre uma determinada lâmina e explorarei tudo aquilo que eu sei sobre aquela lâmina. E depois vocês guardam essa informação ou não, utilizam ou não, enfim. Isto não invalida que possam fazer cursos, formações, não invalida que procurem um tarólogo quando precisarem, portanto eu não quero tirar o trabalho de ninguém, mas a verdade é que eu sinto esse desejo, eu sinto essa vontade e isso dá-me imenso prazer e, portanto, é o que eu vou fazer. Eu vou oferecer-vos o meu conhecimento e como recompensa para mim, por este trabalho, será a vossa gratidão, porque eu sei que muitos de vocês ficarão gratos por ter acesso a esta informação, ok? Portanto, não precisam de se inscrever, não é pago, é gratuito. Comprometo-me a lançar um vídeo semanalmente ao domingo. Esporadicamente, dependendo da minha disponibilidade, poderei ou não subir algum vídeo durante a semana, mas eu não me quero comprometer com isso, porque depois poderei não cumprir, portanto, aquilo que eu não posso cumprir, não vou prometer. Isso poderá acontecer ocasionalmente, mas ao domingo é certo e sagrado que será apresentado um vídeo da Sibila Aprender Tarot com a Sibila, ok? Meus amores, agora vamos falar sobre outro tema. Uma determinada pessoa deixou um comentário no vídeo falando sobre religião, tarot, Bíblia, enfim. Primeiro é importante esclarecer que espiritualidade não é religião. Nada tem a ver uma coisa com a outra. A religião foi algo criado pelo homem. Espiritualidade é divino, é a conexão que cada um de nós tem com o divino. Religião vem da palavra latina religare, que é conectarmos-nos, é conectar-se. Literalmente a tradução é conectar-se. Conectar-se a quê? Ao divino, ao universo, à espiritualidade, certo? A Bíblia, agora vamos falar sobre a Bíblia, porque a pessoa em questão fazia referência de que o tarot não era especificamente mencionado na Bíblia, mas que a Bíblia condenava efetivamente alguns oráculos ou adivinhações, etc. Lembrando, conforme eu disse no vídeo de apresentação, o tarot é uma ferramenta de autoconhecimento. Não serve apenas para prever o futuro, serve para nós analisarmos determinadas situações, serve para olharmos para o passado, para olharmos para o presente e, eventualmente, de acordo com as decisões que nós tomarmos no presente, porque é uma questão de causa e efeito, assim se apresentará o nosso futuro. Mas cada um de nós tem o seu livre-arbítrio, portanto, o meu presente hoje decorre das decisões, das escolhas que eu fiz no meu passado. E assim será o meu futuro, que decorrerá das escolhas que eu faço agora, no meu momento presente, certo? Bom,
O tarot é uma ferramenta de autoconhecimento, é uma ferramenta extraordinária de aconselhamento para algumas situações que eventualmente possamos estar a passar e, portanto, é um auxílio. Mas como eu também disse no vídeo da apresentação, não há necessidade de ter qualquer dom, não há necessidade de ter dons mediúnicos, não há necessidade de ser sensitiva. Uma criança com um baralho de tarot na mão poderá responder-nos a uma pergunta, ou nós fazermos uma pergunta e a criança tirar a carta e a resposta vem. Porque o próprio tarot é energia. É quase como se fosse uma ferramenta, um telefone. Um médium é como se fosse um telefone entre a espiritualidade e o mundo terreno, certo? O tarot é uma ferramenta que canaliza a energia disponível e que nos traz da espiritualidade, das energias mais subtis para a energia mais densa da matéria, algumas informações que são importantes no nosso caminho. Obviamente que a interpretação é importantíssima, porque às vezes poderão existir erros de interpretação que poderão levar a decisões erradas. Portanto, é importante de facto conhecer o tarot, é importante conhecer o simbolismo do tarot. Voltando à questão da Bíblia, eu não posso precisar muito bem datas, mas no século IV, no concílio não é no concílio de Trento, não me lembro o nome do concílio, mas no século IV, no ano 325, o imperador Constantino decidiu juntar os bispos mais importantes não é da Cimeia, concílio da Cimeia, concílio da Crimeia, não me recordo, desculpem. Mas nesse concílio, o imperador Constantino, isto aqui, até ao imperador Constantino, os romanos perseguiam os cristãos. Inclusivamente, a maioria de vocês sabe que havia nas arenas os cristãos que eram atirados aos leões e pronto, enfim. No Coliseu de Roma isso acontecia com muita frequência e muitas vezes as vítimas eram os cristãos e o povo aplaudia feliz e contente porque havia ali um ódio muito grande. Mas a verdade é que a partir de determinada altura o número de cristãos aumentou consideravelmente e, portanto, quando nós começamos a ver que já não temos controle sobre determinada situação, a verdade é que se não podes contra eles, juntas-te a eles. Então o imperador Constantino, que até a essa altura os romanos não aceitavam de todos os cristãos, passou a integrar a doutrina cristã e a aceitar a doutrina cristã. E a impor a doutrina cristã, motivo pelo qual a Igreja Católica se chama Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Não é portuguesa, não é brasileira, é romana, precisamente porque foi Constantino que fundiu, que promoveu esse primeiro concílio, foi o primeiro concílio, no ano 325 d.C. E porquê? Porque ele percebeu que haviam inúmeros cristãos, cada vez mais, mas havia uma grande diferença entre as ideologias de cada grupo, de cada região. Ainda que fossem cristãos, seguiam evangelhos diferentes. Lembrem-se que naquela altura os evangelhos eram escritos em papiro, não havia impressoras, não era fácil aceder ao papiro, que era muito caro, não era fácil escrever, nem todos sabiam escrever, a maioria não sabia e, portanto, a maioria tinha acesso a um ou a dois livros ou evangelhos, como lhe queiram chamar. E, portanto, havia uma grande diferença entre os cristãos primitivos, porque uns seguiam uma linhagem, outros seguiam outra, enfim. E nesse primeiro concílio, em que o imperador Constantino juntou toda aquela gente, todos aqueles bispos, decidiram várias coisas, nomeadamente, uma das principais era, de facto, aferir se Jesus era realmente o Filho de Deus, já que nasceu através do homem, no caso de uma mulher, mas em carne, e portanto um desses debates
prendeu-se precisamente com a tomada de decisão se de facto Jesus era Filho de Deus. E essa foi uma das muitas decisões que foram tomadas nesse primeiro concílio. Pesquisem na internet, essa informação está disponível. Também nesse primeiro concílio, nesse século IV, foi decidido entre todos quais os evangelhos ou quais os livros que deveriam constar da Bíblia, ou seja, das Escrituras Sagradas. Sendo que a primeira parte, que corresponde ao Antigo Testamento, basicamente é uma cópia quase à letra das antigas Escrituras judaicas. Não é à toa que se assimila a informação que vem do início do paraíso, do dilúvio, de tudo isso que é muito comum. Porquê? Porque basicamente é uma cópia, não direi integral, mas é uma cópia das Escrituras Sagradas do judaísmo primitivo também. Adiante. O que é que acontece? Esses senhores, nesse primeiro concílio, decidiram o que é que interessava apresentar como Escrituras Sagradas. Então, alguns daqueles livros ou daqueles evangelhos entenderam que não faziam sentido estar ali porque ia contra os princípios básicos, as regras, o cânone da Igreja, daquilo que eles queriam impor aos seus fiéis. Portanto, todos aqueles livros que eles entenderam que não deveriam fazer parte da Bíblia foram automaticamente excluídos e considerados apócrifos, certo? Pronto. No entanto, a Bíblia que nós conhecemos hoje em dia, tal qual como está, foi decidida no século XIV, no Concílio de Trento. Esse eu lembro-me muito bem, em Itália. Houve aqui uma nova abordagem, uma nova análise, e, portanto, a Bíblia que nos chegou até hoje é a Bíblia que foi, digamos que, fechada no Concílio de Trento. O que é certo, minha gente, é que, primeiro, a Bíblia foi escrita por homens, portanto, o facto de a questão do tarô não ser uma ferramenta permitida pela Bíblia, a verdade é que essa informação vai para o Antigo, ou está disponível no Antigo Testamento, sendo que o Antigo Testamento fala sobre uma época, um período em que havia uma grande disparidade de deuses, uma disparidade de crenças, em que era necessário aplicar leis rígidas, porque havia a prática do olho por olho, dente por dente. Portanto, se eu matasse o meu vizinho, a família do meu vizinho mataria a minha família toda. Era mais ou menos assim. E, portanto, foi necessário impor leis muito rígidas para que houvesse um controle da sociedade. E, portanto, é preciso estudar um bocadinho de história para irmos buscar. Não podemos trazer aquilo que fez parte de uma sociedade passada para o momento presente. Depois, é importante também dizer que a Bíblia foi escrita por homens, mais uma vez refiro o mesmo assunto. Independentemente da Bíblia condenar ou não a adivinhação ou os oráculos, lembremos-nos que estamos a falar de um período em que havia muita confusão, muitos ídolos, as pessoas cometiam muitos abusos, precisamente por causa dessas devoções, enfim. E, portanto, de alguma forma foi necessário impor que isso não acontecesse. Por outro lado, também, se nós formos olhar para a Bíblia também, ou a Igreja, também não é defensora ou sempre condenou a reencarnação. Ou seja, nunca defendeu a reencarnação. Mas se nós formos ler atentamente as palavras de Jesus, ele diz:
há muitas moradas na casa do meu Pai e teremos todos muitas oportunidades para voltar. Portanto, Jesus diz isso e a verdade é que se formos a ver, a maioria das religiões antigas, que já existiam, do misticismo antigo, muito anterior à Igreja Católica, não é? Ao início da Igreja Católica e ao cristianismo, falam e aceitam a reencarnação. E, portanto, vamos nos prender aos dogmas da Igreja? Não. Se entenderem que não devem aprender tarot porque isso é condenado pela Igreja Católica, é uma decisão vossa. Ser espiritual não significa ser religioso. E, entretanto, eu sugiro também, porque lembrando do primeiro concílio, em 325, no século IV, e lembrando também depois no outro concílio de Trento, em que ficou definida a Bíblia tal qual como nós conhecemos, lembrando que existem muitos evangelhos ou muitos livros que não foram adaptados ou não foram considerados na Bíblia atual e sobre os quais nós não temos nenhum conhecimento. Até nós comuns, não é? Lembrando também que até há relativamente pouco tempo as missas eram dadas em latim. O povo era analfabeto. A Bíblia estava escrita em latim. Não havia ou havia poucas traduções ou quase nenhumas. E em muitos lugares era proibida a tradução das Bíblias e inclusivamente condenados à morte aqueles que eram apanhados com esses livros que consideravam heréticos, porque era uma tradução do hebraico. Enfim, adiante. A verdade é que havia todo o interesse dessa estrutura religiosa que o povo ficasse subjugado às instruções, aos desejos e às vontades que eles queriam impor. E foi assim que a Igreja Católica conseguiu ganhar o poder que ganhou, poder financeiro. Houve uma altura, minha gente, que a Igreja Católica tinha mais poder, o Papa tinha mais poder do que um rei. O Papa dominava os reis. Tinha muito mais capacidade financeira e tinha muito mais poder. Porquê? Porque todos os outros estavam subjugados, porque ele seria, supostamente, o mensageiro, o escolhido de Deus. O povo, ignorante, analfabeto, não tinha acesso à informação constante na Bíblia e, portanto, tinha obviamente que seguir os cânones da Igreja, as regras, as imposições, os dogmas que nos foram sendo impostos ao longo destes 2023 anos. Mais ou menos, mais coisa, menos coisa. Provavelmente menos coisa. Bom, o que é que acontece? Muitos desses evangelhos considerados apócrifos, ou seja, falsos, heréticos, estão no Vaticano, na Biblioteca do Vaticano. Não estão disponíveis para nós, comuns mortais. Não temos acesso a essa informação. No entanto, em 1945, em Al-Hammadi, no Egito, um pastor que estava a pastorear lá as suas ovelhas encontrou numa gruta, salvo erro, não posso precisar, 13 códices em papiro, embrulhados em couro, ou seja, que foram preservados ao longo destes milhares de anos. E o que é que acontece? Supõe-se, deduz-se, até porque foram datados alguns deles, que eles estejam relacionados com o cristianismo primitivo, aquele que vos falei há pouco, logo no início, em que uns seguiam uma vertente, outros seguiam o Evangelho, outros seguiam o Evangelho de Madalena, outros seguiam o Evangelho de Tiago, outros seguiam o Evangelho de Pedro, etc, etc, etc. Pronto. O que é certo é que a Igreja não aceita os evangelhos encontrados no Egito, em 1945, continua a considerá-los falsos e heréticos, mas a verdade é que hoje em dia, felizmente, estamos na era da comunicação e na era portanto, na maioria dos países, porque infelizmente ainda há alguns países onde a ditadura impõe a censura, mas felizmente
estamos em países mais civilizados em que já não existe essa censura e, portanto, esses códices foram traduzidos. Então eu sugiro, e já agora eu vou colocar os meus óculos porque senão não consigo ler, eu sugiro a leitura do livro Evangelhos Apócrifos, que foi traduzido, é uma tradução do grego, é uma tradução, desculpem, do hebraico e do grego, e também de alguns excertos de textos latinos, e é uma tradução de Frederico Lourenço, que é um professor universitário nascido em Lisboa. E eu vou ler aqui um pequeno trecho para vocês, e julgo que será importante para quem tiver interesse, que diz o seguinte, isto é uma nota do autor, portanto uma nota do Frederico Lourenço, que diz o seguinte: porque é que o termo apócrifo evoca de imediato, em todos nós, os sentidos pejorativos de falso e de herético? Porquê? Certamente porque se projetou nele um juízo de valor acerca de textos cristãos não canónicos, ou seja, aqueles que nos concílios eles consideraram que não eram válidos, que não eram canónicos, ou seja, que não eram textos que interessava estar disponíveis para o povo, porque muitas vezes muitos deles eram contraditórios, porque muitos deles diziam ou dizem que não há necessidade de irmos a uma igreja, de irmos a um templo, porque nós nos podemos religar em qualquer lugar diretamente. Continuando a nota do autor, diz ele o seguinte, portanto, certamente porque se projetou nele um juízo de valor acerca de textos cristãos não canónicos, tidos como falsificações atentórias da ortodoxia. Ver-se-á, no entanto, que alguns dos textos contidos no presente livro, que é a tradução então dos códices encontrados no Egito, afinam pelo diapasão da doutrina ortodoxa. E quanto ao facto de serem falsificações, digamos que o conceito não é operativo no contexto da primeira literatura cristã. O próprio Novo Testamento, agora é importante, há pouco falávamos do Velho, não é? Do Antigo Testamento. Agora, o próprio Novo Testamento contém cartas paulinas que provavelmente não foram escritas por Paulo. E a verossimilhança de Pedro ter escrito as duas epístolas que lhe são atribuídas no Novo Testamento é tão reduzida, eu traduzo verossimilhança, é verdade, a veracidade. Portanto, a veracidade de Pedro ter escrito as duas epístolas que lhe são atribuídas no Novo Testamento é tão reduzida quanto a dele ter escrito o apócrifo Evangelho de Pedro, que consta neste livro e que está traduzido e que vocês poderão consultar. E, portanto, muitos, e eu acredito que sim, muitos destes evangelhos que são excertos, porque a verdade é que esses 13 códices, muitos estavam incompletos, já desgastados pelo tempo, alguns rasurados, alguns tinham sido aproveitados de textos anteriores, raspados, porque era assim que eles faziam, raspados e escritos por cima, e portanto há palavras, há parágrafos, há partes que não foi possível traduzir. Mas a verdade é que muitos destes evangelhos que aqui estão são aqueles que foram retirados da Bíblia e que não chegaram até nós e que se calhar para muitos faria outro sentido em termos de religião, em termos de conexão. Termino este vídeo mais uma vez reforçando que religião não é espiritualidade e reforçando novamente que Tarot é uma ferramenta que nós podemos utilizar para o nosso autoconhecimento, para a nossa evolução, para aconselhamento em determinadas situações, para tomarmos determinadas decisões ou para nos auxiliar para tomarmos determinadas decisões. E, portanto, é uma ferramenta que nos foi oferecida, que nos foi ofertada pelos antigos, que chegou até nós e que durante muito tempo estava sob, eu não quero dizer
uma Golden, desculpem, mas agora não me estou a lembrar, mas vai ver. Só as sociedades secretas é que tinham acesso a esta ferramenta e durante muito tempo esse conhecimento ficou oculto de todos nós. Agora não, agora esse conhecimento está disponível, Golden Dawn, está disponível, este conhecimento pode ser utilizado por todos nós, esta ferramenta está disponível, qualquer um poderá comprar um baralho de tarô e utilizá-lo, e nós vamos aprender a fazê-lo todos juntos. Entretanto, e porque eu não tenho nenhuma religião, mas sou extremamente espiritualizada, vou terminar então esta nossa conversa com um termo muito utilizado pelos yogis, que é um termo que vem do sânscrito e que era muito utilizado nessa altura, e agora os yogis de alguma forma reaproveitaram, continua a ser muito utilizado na Índia, que é o termo Namastê. E Namastê basicamente significa que eu te saúdo, eu reconheço em ti a tua divindade e, portanto, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em ti. Namastê.